conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Foz do Iguaçu. Ah, já foi? Não tem problema. Serras Gaúchas. Você é viajada, né? Minas Gerais. Que tal? De novo, não? Não tem problema. Ó, calma que a gente vai achar um lugar que você ainda não conhece. Já sei. Mar, praia, Bahia. Crie seu rebanho para o mundo. O Brasil está investindo para manter o país livre da febre aftosa. Vacine seu gado e deixe ele ganhar mercado em qualquer lugar do Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Devolva. Não use. Não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. O interesse do programa Tribuna Livre sempre foi levar o máximo de esclarecimento aos nossos telespectadores. Daí porque a nossa produtora até já propôs aos nossos telespectadores. Vocês podem sugerir até pautas para o nosso programa. E algumas foram sugeridas. E uma que nós levamos muito em consideração foi exatamente debater as questões judiciais, as grandes decisões. Algumas são totalmente ignoradas pelos nossos telespectadores, pela maioria de pessoas até instruídas, e muito embora essas decisões pareçam estranhas, elas são tomadas em cima da lei, sob a forma da lei, na letra da lei. E por isso, nós, cumpridores dos nossos deveres como cidadãos, somos obrigados a aceitar essas decisões. Algumas são bastante discutíveis, não resta a menor dúvida. Será porque nós brasileiros temos pouco conhecimento jurídico, não conhecemos bem a nossa Constituição, que é grande demais em relação à de outros países? Nós trouxemos aqui 3 experts no assunto, 3 advogados exatamente. Temos aqui a presença do Dr. Paulo Quezado, Gugel, é Paulo Giorgio, como ele gosta de ser chamado, o José Boaventura Filho, também advogado, e o Igor Quezado, outro jovem valor da advocacia, formado pela Unifor em Fortaleza e que hoje está aqui também no Tribuna Livre. Esses 3 mestres do direito vão conversar conosco e vão explicar principalmente algumas coisas mais delicadas dos processos judiciais. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, senhores convidados. Prazer tê-los aqui. Luiz Carlos, eu acho que a gente tem que fazer, de certa forma, algum relato para o nosso telespectador, para que ele possa realmente compreender o que é que nós vamos conversar aqui com os 3 advogados. No conhecimento de toda a sociedade caririense e de Juazeiro do Norte, de que nesses últimos anos nós vivemos em Juazeiro do Norte uma crise administrativa política de proporções nunca registradas
na história dessa cidade. Aí você vai e me pergunta que crise de administrativa e política é essa? Nós tivemos, Luiz Carlos, seu telespectador, nesses últimos anos agora, um administrador que foi cassado. Foi cassado. Tivemos 2 prefeitos nesse intervalo de administração. Um que passou um dia e pouco e o outro que se arrasta aí numa crise que eu quero dizer para o seu telespectador, uma crise de desgoverno, aonde nós estamos politicamente muito mal representados, até porque as nossas questões políticas são tratadas a nível externo, desprezando os valores locais e as lideranças tradicionais. Esse é o momento político administrativo que passa pela nossa cidade. Um governo desmotivado, um governo que desrespeita até os seus correligionários, você vê aí que muita gente já seguiu, já rompeu com esse governo, crise de professores, problema com licitações, problema de corrupção, problema de gosto, de entendimento, de prazer de governar, é o que nós estamos assistindo. E nós estamos trazendo especificamente esses 3 advogados aqui, porque eles estão realmente envolvidos nas causas do processo da cassação, para a gente entender realmente. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível para que o nosso telespectador possa compreender por que é que chegou até aí essa história da cassação, se realmente houve cassação, se ela foi legítima, se as decisões judiciais realmente estão no entendimento de cada um, ou é porque decisão judicial é extremamente subjetiva, difícil de se entender, está na cabeça de cada um entende, ou tem que ter elementos para que se decida judicialmente. Vamos também falar, nós temos aqui o doutor Boaventura, que é advogado da Câmara de Vereadores, já pediram a cassação também do presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte. Enfim, nós temos vivido, digo sem medo de errar, a maior crise política administrativa que a história de Juazeiro, nesses 100 anos, já registrou. E nós queremos a atenção do nosso telespectador para que a gente possa perguntar aqui aos advogados, os advogados que entraram com a cassação do prefeito, a decisão que veio de lá para cá, por quê? Enfim, é sobre isso que nós queremos conversar e queremos a sua participação, meu caro telespectador do Tribuna Livre. E o Tribuna Livre é sempre um presente do Gigante das Tintas, que é gigante por natureza. Você já sabe que ele é o maior fornecedor de tinta das mais consagradas marcas de todo o Brasil. O Gigante das Tintas tem o maior estoque de tintas para todos os fins, desde as linhas mais sofisticadas até as chamadas linhas populares. O Gigante das Tintas tem matriz em Juazeiro do Norte, na Rua São Pedro, e filiais nas cidades do Crato, Brejo Santo e Juazeiro. Doutor Paulo Giorgio, boa noite, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Nós já explicamos aqui que a questão é delicada, as decisões judiciais existem para serem cumpridas, é o que todo mundo diz, é decisão da justiça, deve ser cumprida, mas o nosso público entende cada vez menos algumas dessas decisões. Boa noite. Boa noite, eu quero primeiro desejar estender o boa noite aos seus telespectadores, aos presentes, notadamente os meus colegas advogados. De fato, o Juazeiro, a população juazeirense tem assistido uma série de decisões judiciais e decisões administrativas também, tanto decisões por atos próprios do Poder Executivo, como também, recentemente, decisões provenientes do Poder Legislativo, em competência própria, que é a exemplo da cassação, que decorreu da expressão jurídica adequada de um decreto legislativo. É um decreto que é feito não pelo Executivo, mas pelo Legislativo. Foi o decreto dado, salvo engano, em janeiro desse ano, que fez com que o chefe do Poder Executivo perdesse o seu cargo, que foi questionado na Justiça, foi dada uma decisão judicial em caráter liminar para que se mantesse o cargo. A decisão ela não chegou a transitar em julgado, afetando o processo cassatório. O Tribunal de Justiça também foi provocado através de recurso e se manifestou também favorável ao gestor Santana. Acontece que, recentemente, descobriu-se que a ação que trazia essa segurança do gestor, do prefeito de Juazeiro do Norte, havia perdido a sua sustentação. Essa decisão, por força da sentença e mais ainda, por força do trânsito em julgado, perdeu a sua eficácia.
O próprio magistrado reconheceu a perda do objeto da ação, perda do objeto em razão justamente da conclusão de um processo cassatório, que na visão do PSB, que foi o autor da ação judicial, ele causou justamente a frustração dessa garantia que tinha o prefeito. Uma vez frustrada, restou a quê? A situação de cassação. Daí porque foi a ação do PSB. Ô Luiz Carlos, eu queria, antes da gente entrar bem nessa questão aí da jurisprudência, da questão que só quem entende mesmo é vocês que estão dentro, o nosso telespectador e nós outros aqui somos leigos nessa questão, mas era bom que a gente fizesse um pequeno histórico para que o telespectador também começasse a lembrar e a reviver essa questão todinha. Aconteceu o seguinte, o primeiro momento da história da cassação do prefeito Santana foi com a comissão formada, uma comissão processante, é isso? Foi assim, doutor? Sim, houve uma denúncia por parte de uma pessoa chamada Fábio José Tavares, certo, que por ser cidadão, e ser cidadão é ter o título de eleitor e ter a sua capacidade eleitoral ativa e passiva com aptidão, e fez uma denúncia por que se chama infração político-administrativa. O processo, para que vire processo, diferente daquele que a gente leva por fora e protocola uma ação, ele tem um juiz de admissibilidade. A Câmara Municipal, ela submeteu aos vereadores a possibilidade ou não do recebimento, da recepção daquela denúncia. E a denúncia, segundo o quórum, estabelecido tanto na lei federal como no regimento interno e também na lei estadual, que é a maioria simples, ou melhor, a maioria dos presentes também, foi assim feito. Então, a maioria dos vereadores que estavam presentes à sessão plenária decidiu pela recepção. Nessa recepção, nesta mesma ocasião, foi formada uma comissão. Eles acataram a denúncia do cidadão comum, a Câmara, e a partir daí formaram essa comissão. Que fique bem claro que acatar o protocolo e o processamento não significa dizer que os fatos até então ali foram tidos como verídicos, mas foram tidos como merecedor de uma averiguação, para que posteriormente, e um quórum mais qualificado, né, um quórum mais dificultoso, a um resultado, foi-se admitido o processamento. Então, nessa mesma ocasião, foi feita a formação dessa comissão. A comissão, ela não é formada à revelia, a qualquer forma. É estabelecido um procedimento em que há uma representação partidária, proporcional, e os edis, os senhores vereadores, entenderam por fazer a formação de acordo com a maioria partidária, e foi estabelecida a formação com 3 vereadores, o presidente, o relator e o secretário. Aí daí deu início aos trabalhos. Deu início à apuração. Exatamente. O resultado dessa apuração é que culminou com aquela votação da Câmara. No plenário foram 12 votos a favor da cassação. É isso? Houve apenas um voto contrário. Um voto contrário. Então foi... E uma abstenção. Praticamente por unanimidade, a vontade em cima da apuração que foi feita dessa comissão, deve ter encontrado algum ilícito em cima dessas apurações que fizeram, e aí cassaram o prefeito. Cassaram o prefeito. A Câmara cassou o prefeito, porque ela tem legitimidade para isso. Mas antes houve uma interrupção da votação, certo? Sim. Houve uma interrupção. Aí depois o desembargador autorizou o prosseguimento, não foi isso? Não, o processo... Vamos botar o Igor, apresentar o Igor. Permite. Boa noite a todos. O processo olha para aquela câmera, da denúncia que foi protocolada pelo senhor Fábio José, né, Tavares, ele, após esse trâmite que o doutor Paulo colocou, ele foi arquivado pela Câmara Municipal, pela própria Câmara Municipal, e foi aí onde surgiu uma ação junto ao Poder Judiciário para que aquela decisão do arquivamento do processo fosse o processo cassatório retomasse o seu curso. Aí, na época, eu acho que era na 5ª Vara, que hoje é a Vara de Família, pelo juiz, o doutor Miguel, concedeu a segurança, determinando que o desarquivamento e que fosse dada continuidade ao processo cassatório. Aí foi que veio aquela sessão onde o doutor Arcelino Giacomi concedeu a liminar para suspender. Foi quando surgiu esse processo. Santana entrou com mandato de segurança, salvo engano, né, doutor Paulo?
um Uma mandado de ação segurança, ordinária. pedindo para suspender aquela sessão. E aí foi concedida a liminar, o processo foi suspenso, a sessão foi suspensa, e faltando acho que 3 ou 4 vereadores para votar, e aí foi onde surgiu, a Câmara de Vereadores entrou com um pedido para o presidente do tribunal para suspender a decisão do juiz da primeira instância. Da primeira instância, no caso, o doutor Arcelino, e que proferiu essa decisão. E foi quando, de início, o desembargador, o presidente, ou então o presidente, decidiu por mandar dar seguimento à comissão, e aí foi onde ocorreu a cassação. Consumou-se a cassação. Consumou-se a cassação. E, muito embora 2 dias depois ele tenha voltado atrás e tenha entendido que o mesmo desembargador colocou o prefeito de volta. Exatamente. Então, esse processo... desembargador? Foi o mesmo desembargador, não foi isso? Era competência própria, como foi pedido de suspensão de liminar, do presidente do Tribunal de Justiça. Certo. Que na época... a competência era só dele. Porque esse privilégio tipo de recurso, do presidente esse tipo de recurso que foi escolhido pela parte, no caso os vereadores, formadores da comissão, foi o pedido de suspensão de liminar, que pelo regimento interno do tribunal e lei específica é direto para a presidência do tribunal, ele não é distribuído para os vereadores de uma maneira geral. O José Boaventura Filho, também advogado, e nesse processo estava mais ligado ao poder legislativo, não é, Boaventura? Boa noite. Boa noite, professor Luiz Carlos, boa noite, doutor Vasques, meus colegas, doutor Paulo, doutor Igor. Ouvindo todos falarem, me vem à mente imediatamente uma frase lapidar do padre Murilo, de saudosa memória, que dizia que o Juazeiro é uma região de pouca geografia e muita história. Então, é impossível não se apaixonar pelas histórias do Juazeiro, essa como mais uma que vai ficar para os anais. O doutor Igor colocou uma questão absolutamente pertinente em razão da suspensão da sessão cassatória. A ação que hoje se discute, que hoje é posta pelo PSB, entendendo que haveria um efeito repristinatório, como defende inclusive o colega Paulo Giorgio, na decisão anterior, quer dizer, a validade da comissão processante da Câmara Municipal, se dá em razão desse processo. Eu acho que é pertinente que a gente separe bem os processos para que o público em casa possa compreender exatamente o que acontece, né? Na verdade, nessa história toda, são várias ações judiciais que estão tramitando, ou que tramitaram. Isso. Né? Então, o doutor Igor foi muito feliz quando coloca essa diferenciação. Havia um mandado de segurança da Câmara Municipal para que fosse retomado o processo em si. O processo foi retomado, partiu de novo, quer dizer, teve seu início, retomado dos atos que tinha sido parado anteriormente, por cautela. Não fui eu, pessoalmente, quem acompanhou o processo da comissão processante, mas, por cautela, a comissão achou por bem de renovar todos os atos, salvo melhor juízo, reabrindo prazo de defesa, reabrindo novos prazos para que o prefeito municipal se pronunciasse, e esse processo tomou curso normal, foi andando normalmente. Quando do início da sessão propriamente dita, a chamada sessão de cassação, chegou à Câmara Municipal, já por meio de uma outra demanda judicial, que discutia, naquele instante, única e exclusivamente a sessão, pedindo a suspensão da sessão. O oficial de justiça foi até a Câmara Municipal, apresentou uma liminar, mandando suspender a sessão. A Câmara tomou seus cuidados, lacrou urna, procedeu uma ata de toda a realidade que tinha sido composta até aquele momento e encerrou os seus trabalhos. Como é da prerrogativa da Câmara Municipal, foi proposto, como disse o doutor Paulo Giorgio, um pedido de suspensão de liminar dessa medida. Isso. Que tinha sido de suspensão da sessão. Da sessão. Feito isso, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu um despacho também liminar, mandando com que a sessão prosseguisse.
a sessão foi retomada, foi reaberta a urna, os vereadores restantes depositaram seu voto, os votos foram contabilizados, a cassação se procedeu e houve o decreto de cassação e a posse do presidente da Câmara, como é de conhecimento de todos. Na madrugada daquele mesmo dia, nas primeiras horas daquele mesmo dia, o mesmo desembargador, entendendo que não havia mais mérito a ser decidido naquele processo, porquanto ele enxergou naquele processo que o processo de cassação da Câmara Municipal já havia superado o prazo decadencial, é um prazo de 120 dias, que a lei dá para que se inicie o processo de cassação e que se finalize o processo de cassação. Então, compreendendo que esse prazo já tinha sido superado, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará resolveu, por bem, cassar a sua própria liminar, dizendo que aquele processo, por ter alcançado o prazo prescricional, não tinha mais efeito. Inclusive, já naquela época, quem tiver o cuidado de ler um pouco mais de percuriência a decisão do desembargador, vai ver que já naquela época ele julga sem mérito, porque ele entende que não há que se pedir a suspensão de uma sessão de um processo que já não tem mais vida jurídica. Há um brocado latino, absolutamente conhecido, que diz que o direito não socorre a quem dorme. Dormientibus non succurrit jus. Se nós temos um prazo de decadência, onde um processo tem que ser iniciado e finalizado, esse prazo não foi observado, a Justiça achou por bem fulminar a ação que pedia a suspensão da sessão, porque a sessão é parte do processo de cassação. Se não há processo de cassação, não há sessão. Se não há sessão, não há processo para suspender a sessão. Eu estou tentando me fazer o mais claro possível, não só para a bancada, mas para quem está em casa ouvindo. Eu gostaria que os seus colegas também se expressassem nesse tema, porque aí é que está a complexidade. O que o povo não está entendendo, e nós outros, até alguns bem instruídos, também não conseguimos entender, é exatamente essas nuances, né? Por que um desembargador tomou uma decisão, uma coisa e à tarde disse outra. No dia seguinte já tinha uma decisão, para nós, oposta. Ele disse que pela manhã que era, e à tarde disse que não era. Essa explicação que o Boaventura deu me parece tecnicamente perfeita, mas ainda difícil para o entendimento popular. A grande questão está justamente no prazo, na data da notificação do prefeito, para se defender do processo cassatório. Essa é o grande dilema. O que realmente está sendo... porque foi justamente o que o desembargador, no dia anterior, disse que o prazo válido para a notificação do prefeito seria a segunda notificação, ou seja, quando o mandato de segurança proposto por o Fábio José, né, quando ele impetrou o mandato de segurança, já tinha anteriormente, já tinha ocorrido uma notificação. Então, após a decisão, a sentença do juiz, houve uma segunda notificação. Por quê? Porque o processo estava arquivado. Então, teria que dar uma nova oportunidade até para não prejudicar a defesa do prefeito. Então, ele entendeu, na primeira decisão, que a data da notificação seria a segunda. No outro dia, ele entendeu que a data da notificação era a primeira. E, sendo a primeira, o prazo decadencial, que não se interrompe, né, ele teria já extrapolado o prazo dos 120 dias. Doutor Igor está admitindo... Não. Doutor Igor está admitindo que ele cometeu um equívoco? Sim, o presidente, eu acredito que sim, que cometeu um equívoco, porque válido seria, eu entendo que válido seria a segunda notificação, porque ela sim, com a decisão do juiz, seria mais a correta, a notificação válida para contagem de todo o prazo, porque veio após todo o trâmite da ação judicial, onde foi apresentada defesa e foi proferida a sentença. E o recurso dessa sentença só foi recebido com efeito devolutivo, ou seja, não suspendeu o efeito da sentença. Porque quando se apresenta um recurso, uma apelação, ela pode ser recebida no efeito devolutivo e suspensivo.
Quando o juiz recebe nos dois efeitos, isso significa dizer que aquela sentença, embora tenha ocorrido, se tenha sido procedente ou improcedente, ela só terá validade após o trânsito de julgado, após a apreciação da segunda instância. O que não ocorreu nesse caso. O recurso só foi recebido apenas no efeito devolutivo, ou seja, o processo é remetido para o tribunal, mas a sentença é válida. Daí porque houve a segunda notificação e nós entendemos que a segunda notificação seria o prazo correto para a apresentação doutor Igor, da defesa. Vamos ver se o doutor Paulo corrobora com essa opinião. Certamente. Em que pese a posição do colega, doutor Boaventura, eu entendo que não houve o extrapolamento à medida em que a comissão processante, diante, né, da determinação judicial de restabelecimento dos trabalhos da comissão processante, ela não poderia reiniciar seu trabalho senão com a notificação do prefeito. Não só porque seria conveniente a questão do prazo, a ideia nunca foi essa da comissão. Na verdade, a exigência de se iniciar nesse percalço era porque foi interrompido o processo durante o prazo de defesa. Então não teria outra possibilidade, não foi uma veleidade. Não prosseguiu, né? Exato. Não houve prosseguimento da ação. Certamente. E é bom que se esclareça também que, quando se falou aqui, houve um lapso temporal decorrido, mas houve inverso, a meu ver. A decorrência de um lapso temporal aí beneficia aqueles que queriam a cassação. Como? Quando Santana entrou com a ação, que conseguiu a medida liminar, interrompendo aquela sessão na metade, o pedido dele era para arquivar um processo. Arquivar. E no limbo entre a decisão do tribunal, que disse sim, e que depois disse não, o processo foi votado. Se ele foi votado, e como confirmou o doutor Boaventura, foi expedido um decreto legislativo cassatório, ele foi o quê? Ultimado, ele foi encerrado, ele foi acabado, portanto extinto. Apesar de que não foi extinto da forma como queria o gestor municipal, mas foi extinto. Daí porque o magistrado titular dessa ação, ele entendeu que, uma vez encerrada a comissão processante, encerrado o processo com a cassação, a ação não tinha mais razão de ser. Por esse motivo, a interpretação da finalização desse processo que tem causado o embate jurídico entre os defensores da cassação e os defensores de que essa cassação é uma situação inconciliável hoje. Na verdade, o PSB entende que a situação de cassado do prefeito é uma situação existente, juridicamente válida, que não há nenhum sustentáculo decorrente de uma prestação judicial que o mantenha no cargo, tanto é que a ação não pede a cassação, porque a cassação para o PSB já existe, e já ocorre, desde a data de quando, do trânsito em julgado da ação. Exige apenas o cumprimento. Que seria a convocação do vice-prefeito. Certo. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar discutindo essas questões. E eles vão explicar também porque que muitas vezes algumas questões são decididas na base da inteligência, da perspicácia de alguns advogados que buscam um errinho ali no processo, um descuido e se aproveitam disso para levar vantagem. A gente volta já. Levar vantagem. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafate. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Mercantil Frei Damião, 30 anos com você. Venha conferir grandes ofertas de aniversário. Arroz parboilizado B1, 1,29. Macarrão Fortaleza 500 gramas, 1,69. Café puro 250 gramas, 1,99. Sabão em pó Omo 500 gramas, 2,69. Confira estas e outras ofertas de aniversário no Mercantil Frei Damião, que já vende barato e agora está mais barato ainda.
E durante o mês de aniversário, sorteios de vários brindes. Rua Santa Luzia, 1564, bairro São Miguel, Juazeiro do Norte. Mercantil Frei Damião, 30 anos com você. PSC, mais que amigos, somos irmãos. O PSC foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições. Hoje nós somos 20 deputados federais, um senador, vários deputados estaduais e mais de 1000 vereadores. O PSC, o partido da família cristã, o ser humano em primeiro lugar. 20 segundos para escolher. Convido a você que quer ser candidato nas próximas eleições, venha fazer parte da família PSC. PSC. Um bom profissional melhora ainda mais quando ele usa instrumentos de qualidade. As melhores marcas de violões, guitarras, teclados, sons, microfones, mesa e iluminação. Você encontra na Casa do Som, Rua São Pedro 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Irmãos. O nosso partido defende na sua bandeira a família e os princípios cristãos, bem como vem lutando no Congresso Nacional pela federalização dos salários dos professores e mais investimento na educação. 20 segundos para escolher. Venha para a família PSC e juntos vamos defender essa bandeira. PSC, mais que amigos, somos irmãos. Férias? Vai viajar? Leve as óticas Diniz na bagagem. No mês de julho, 10% de desconto em qualquer orçamento da concorrência. Pare e aproveite. É o desafio do menor preço das óticas Diniz. Óculos de grau, óculos solar, pesquise. Cobrimos o menor orçamento da concorrência em 10%. 10% de desconto em qualquer orçamento da concorrência. Somente na melhor rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Como detectar a perda auditiva? Hoje em dia, há um exame sofisticado para o diagnóstico precoce da perda auditiva, chamado emissões otoacústicas. Importante meio de intervenção e do diagnóstico precoce da perda auditiva, esse exame é feito de forma simples, direta e indolor, obtendo informações concretas da audição do bebê. É conhecido popularmente como teste da orelhinha. Pesquisas mostram que crianças diagnosticadas antes dos 6 meses de idade e recebem intervenção desenvolvem melhor a fala e a linguagem. BV Centro Auditivo é sempre o melhor caminho. PSC, mais que amigos, somos irmãos. Convidamos a você que quer ser candidato a prefeito, vice-prefeito ou vereador nas eleições de 2012 e aí no seu município do Cariri ainda não existe a sigla do PC, procure o nosso presidente regional. 20 segundos para escolher. Como presidente da região do Cariri, o PSC está de portas abertas para lhe receber. PSC, mais que amigos, somos irmãos. Estamos de volta, amigos, com o nosso Tribuna Livre, que hoje está debatendo aqui as decisões judiciais e os nossos 3 convidados estão procurando explicar da maneira mais convincente possível para os nossos telespectadores porque determinadas decisões acabam não sendo bem entendidas pelo povo, pelos nossos telespectadores, mas têm o valor jurídico. Nós encerramos a questão aqui, quase encerramos, porque o doutor Boaventura me parece que ainda teria alguma ressalva a fazer. Tenho. Eu queria colocar para tentar enriquecer o debate e para que o povo também de casa possa entender. Eu concordo, em parte, com o que os colegas defenderam, mas peço o Vênio para discordar também num ponto. E um ponto nevrálgico, acho que um ponto central, que acho que a fala do colega Igor, quando ele fala do efeito suspensivo e do efeito devolutivo, ele fala do processo judicial, exclusivamente do processo judicial. Só para esclarecer, Igor, me permita. Porque o processo administrativo de cassação, esse não se suspende. O prazo é decadencial. Há uma diferença
na lei, estabelecida na lei, entre decadência e prescrição. Os dois, na prática, acabam atingindo o mesmo objetivo, que é inviabilizar, por assim dizer, o exercício de um direito, o exercício de uma ação. A prescrição, o exercício da ação, e a decadência, o exercício do direito. A prescrição, ela pode ser interrompida, ela pode ser suspensa, mas o prazo decadencial, sob hipótese nenhuma, pode ser suspenso. Então, a partir do instante em que houve a primeira notificação do prefeito municipal e se iniciou o prazo decadencial, apesar de uma decisão judicial ter arquivado o processo, esse prazo era ininterrupto, ele estava andando. Eu acho que a comissão acertou, doutor Paulo, quando ela reabre o prazo de defesa. Acertou, absolutamente. Quando eu falei aqui, eu não falei criticando, eu acho que ela acertou. Porque se não reabre o prazo de defesa, há uma nulidade, o cesseamento de defesa. No entanto, a comissão não cuidou em estabelecer, dentro desse prazo de 120 dias, a finalização do processo. Por isso que as duas ações, por isso que a ação, me perdoe, que a ação de suspensão da sessão foi julgada sem mérito, porque o tribunal entendeu que não havia mérito em um processo administrativo que já não existia. Nós discordamos nesse ponto. E aqui não há quem discorde da cassação ou da não cassação. Não estou entrando no mérito da questão, assim como não entraram os juízes. Estou entrando na questão processual. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui que vale para os três, bem básicazinha, que é do nosso telespectador lá, que entende tanto quanto eu sobre essa questão. O prefeito está cassado e está, no momento, no poder, sob força de uma liminar ou não? Ou tudo, porque o que eles passam para a população é que está tudo resolvido, que não tem nada disso, que não pode. Tudo isso é conversa, é jogo político, é crise política, enfim. Ele está cassado e está no poder sobre a força de uma liminar, esperando o julgamento dos outros, ou está encerrada essa questão? Ô Vasco, deixa-me pegar um gancho nessa sua pergunta, porque o PSB está solicitando a posse do vice-prefeito. Eu lembraria que no dia em que o prefeito foi cassado, o vice foi julgado também inapto, tanto que foi afastado e quem assumiu foi o presidente da Câmara. Esse processo contra o vice já foi resolvido, doutor? Bem, com relação à primeira pergunta do Vasco Landim, entende o PSB que ele é um prefeito cassado. No PSB, como eu já disse, ele não pede a cassação. Ele pede a convocação do vice, porque na visão dessa agremiação partidária, a cassação é fato. Com relação ao dia da sessão, de fato, houveram duas deliberações no plenário da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Uma, que foi a ultimação do processo cassatório, que essa ultimação, esse encerramento, foi o que causou a perda do objeto da ação, e discordando mais uma vez do meu colega, doutor Boaventura, e não a perda do objeto por decadência, até porque a decadência sequer sinalizada na sentença, mas sim o julgamento. Nessa mesma sessão foi feito também um julgamento, recepção da denúncia e uma outra votação que foi a conveniência ou não do afastamento e não cassação do vice-prefeito José Roberto Barreto Celestino. Eu, particularmente, e a despeito da previsão na legislação estadual, e apenas na legislação estadual, eu discordo, por uma questão de segurança jurídica e do Estado Democrático de Direito que vivemos, da juridicidade desse afastamento. Eu não concordo. Eu acho que, independente até da gravidade da denúncia, o devido processo legal não pode, pelo legislativo, ser olvidado, ele não pode ser esquecido. E nesse caso foi. Tanto é verdade que, posteriormente, a Câmara Municipal, na fase administrativa, ou seja, o próprio vice-prefeito não houve a necessidade de interpor qualquer medida judicial, reconsiderou a decisão de afastamento e determinou o indiviso arquivamento do feito. Eu deixei uma questão no ar e os nossos ouvintes se baseiam muito em fatos, né, concretos em todo o Brasil, que é exatamente a esperteza de quem trabalha com o saber jurídico, né, de saber tirar proveito de algumas situações. Os senhores concordam que existe essa perspicácia, que muitas vezes, num detalhe técnico, é possível fazer uma revirada no processo? Olha, primeiro, só retificando, eu não acho que é bem empregada a expressão, com todo respeito, tirar proveito. Eu acho que os advogados eles não tiram prefeito, os advogados advogam.
eles realmente buscam a satisfação do interesse do seu constituinte. Esse tirar proveito fica meio pejorativo, né, doutor? Fica. Eu queria ver, Luiz Carlos, eu gosto, certamente esse é o pensamento da grande maioria da população do Juazeiro, do Cariri, do Ceará e do Brasil. O que nós temos realmente nesse país é a impunidade, tá certo? E se a gente for esperar pelo julgamento da justiça, que às vezes tarda e chega, mas tarda muito, os mandatos se passam, esse é o que a gente tem assistido aí, diante de tanta roubalheira, tanta corrupção, se passa e quando o sujeito vem ser penalizado, ele já cumpriu o mandato todo. Essa é praticamente a praxe da justiça. Deixa eu lembrar aqui o Ciro Gomes. Fazem 12 anos que o Ciro foi processado pelo Collor. Pronto. Agora saiu a decisão, ele tem que pagar 100 mil reais porque disse que o Collor cheirava cocaína. Exatamente. Somente agora, 12 anos depois. Então, diante de um desgoverno, onde há superfaturamento de obras, atentado de morte, transações de terrenos irregulares, que todo mundo toma conhecimento disso, eu acho que o grande juiz mesmo, e o grande juiz deve ser o povo. Porque se a gente for esperar de que as punições realmente cheguem, a gente vai ficar cansado, exausto, e elas vão demorar. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas isso tem sido a prática. Está aqui o Luiz Carlos, deu o exemplo do Ciro Gomes, que agora foi penalizado, e ainda tem recurso. Ainda tem um Já apelou. Um recurso. A decisão foi de primeira instância. Você vê, rapaz. Como nós temos 4, né? Nós somos... Vai longe. Vai longe. Como advogado, o advogado é sempre aquele que perquiere, que insiste no tema. Eu gostaria de voltar a um ponto também, que também na minha opinião é central, e retomar uma questão. O colega Paulo, ele diz que a decisão do juiz Acorra, que é o juiz de primeira instância, não fala em decadência, e é verdadeiro o que ele diz. No entanto, o desembargador presidente do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, na decisão dele, ele entra um tanto no mérito da questão e lá declara a decadência. O processo que foi manejado, o recurso que foi manejado, me perdoem, a princípio, ele decide apenas uma situação transitória. No entanto, quando ele entra nessa seara de discutir o mérito, ele acaba tendo um efeito chamado efeito translativo. Ele ultrapassa o limite comum do qual ele se serviria e acaba tendo um efeito na instância ordinária. O magistrado, o desembargador, que hierarquicamente as decisões são superiores aos magistrados de primeiro grau, quando eles decidem, e nessa decisão existe esse efeito translativo, ele transborda e acaba interferindo na decisão de mérito. Pelo que entendi da decisão de mérito do Dr. Augusto Carvalho, somente ele pode dizer, foi ele quem escreveu, mas pelo que entendi, não entendi que o Dr. Augusto decidiu daquela forma, imaginando que fosse alterar o status quo. Nunca entendi assim. Até porque, na própria sentença, em uma passagem da sentença, ele diz que a Câmara acatou a decisão e arquivou o processo administrativo de cassação. Já que você falou no por isso que entendo, só para me permita, só para encerrar o raciocínio, para concluir o raciocínio, por isso que entendo que esse processo cassatório, ele não tem validade jurídica, ele não existe no mundo jurídico. Por quê? Porque ele foi alcançado pelo Instituto da Decadência, declarado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, quando julgou um agravo regimental do pedido de suspensão que foi manejado pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Já temos duas opiniões. Eu quero, então, aproveitando esse raciocínio do Dr. Boaventura, eu queria fazer a seguinte colocação. Já que ele com esse raciocínio, e vocês vendo à luz do que vê o partido que ingressou com a ação, ainda tem recursos? Vocês vão ainda atrás de um recurso ou parou e está resolvido e acabou a questão? Na verdade, já foi protocolado. O efeito translativo, que defende o colega Boaventura, de fato ele existe. E eu até assumo, concordo, e na verdade nunca disse o contrário, que a sentença, por si só, fez com que a decisão do tribunal perdesse a sua eficácia. Isso aí não ocorre. O que fez com que fosse frustrada aquela força decisória do Tribunal de Justiça do Ceará foi o trânsito em julgado. A força translativa
faria que eventual recurso não permitiria ao juiz dizer quais efeitos receberia, senão apenas no efeito suspensivo e devolutivo. Mas eu posso, sobretudo aos telespectadores, trazer um exemplo bem claro para que eles compreendam, comparando o processo judicial em questão, que envolve a cassação do prefeito, com uma ação de alimentos. Que a ação de alimento todo mundo sabe, né? Pede ao parente que pode pagar aquele que precisa. Então vamos lá. O Joãozinho vai pedir ação para o João, certo? João e Joãozinho filho, mas ele também pede o reconhecimento da paternidade porque João não assumiu. Então ele entra com ação, liminarmente o juiz determina que seja pago um salário mínimo de pensão. Então João, que não quer aguardar todos os deslindes do processo, né, para se ver livre daquele encargo, ele entra com um recurso no tribunal. É um recurso contra quem? Contra a decisão liminar. E essa decisão liminar é objeto de análise pelo Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, talvez pelos elementos que tinha nos autos até então, a foto de Joãozinho e João muito parecidos, por exemplo, entendeu que aquela decisão do juiz deveria ser mantida porque João era certamente pai de Joãozinho. Acontece que o processo seguiu seu curso, e nesse curso foi feito um exame de DNA. E o exame de DNA é um exame, não é novidade, mas é absoluto. As chances são 9,99999,9% certo, de probabilidade da paternidade, ou da negativa da paternidade, e nesse nosso exemplo, João não era pai do Joãozinho. E aí? O juiz sentencia, dizendo que ele não é pai, o processo transita em julgado, é arquivado em Juazeiro. Aí eu pergunto, João deve continuar pagando pensão ao Joãozinho, mesmo que já tenha sido reconhecido que ele não é pai, mesmo que o processo já tenha sido transitado, julgado e arquivado, porque o tribunal, num recurso de uma liminar, que é servil ao processo principal. Entendeu? É complicado, muito complicado. No caso do Fernando Henrique, por questões afetivas, ele disse que o rapaz continua como o filho dele, mas foi provado pelo DNA que o rapaz não era filho do Esse mínimo causídico pede pela ordem, para mais uma vez retorquir o colega, com todo respeito, é claro. Nós somos colegas de profissão e, acima de tudo, somos amigos. Tem o doutor Paulo e o doutor Igor como verdadeiros amigos. Mas eu acho que esse debate de vocês... Me permita. Nós estamos quase no final do programa e eu tenho aqui umas questões dos nossos ouvintes. Eu só gostaria de colocar um ponto que é também... Fechar, né, esse assunto. Você falou da inteligência do advogado. O doutor Paulo acabou de lançar a mão dela. O doutor Paulo acabou de lançar a mão dela com um rompance de brilhantismo. Perspicácia. Mas eu vou discordar do colega por um simples ponto. Quando o efeito translativo dos agravos de instrumento, como no caso do agravo regimental, ele só se dá quando a relação é de direito público. Quando a legislação que está sendo analisada é cogente. Então, nessa situação aí, muito crível que foi colocada, se o juiz invadisse essa seara de entendimento, ele estaria suprimindo instância. O desembargador invadisse, ele estaria suprimindo instância. Ele não poderia dar uma decisão nesse sentido. No entanto, o desembargador pode dar, porque nós estávamos falando, naquela ocasião, de direito público cogente, o Instituto da Decadência. Então, ele pôde se declarar. Certo? Então, assim, a forma e a apresentação brilhante, que foi colocada pelo doutor Paulo, no entanto, nós estamos falando de dois institutos legais diferentes, um de direito privado e outro de direito público. No direito privado, se o desembargador invade a seara, ele suprime a instância. No direito público, como o juiz, em qualquer instância, pode reconhecer, inclusive de ofício, então ele pode se declarar, ele não suprime a instância. E nós precisaríamos de muito tempo para continuar digladiando, né, esses dois eficientes advogados. Mas vamos sentir aí pelas perguntas do pessoal qual o entendimento Fábio que eles Silva, estão que já foi meu aluno lá no 2º grau e mora no bairro Salesiano, gostaria de saber os benefícios que certos empresários têm recebido da administração local, alguns até indecorosos. Eu acho um absurdo como essas trocas de terrenos. Será que só o doutor Gúcio Carvalho é que enxerga essas irregularidades? O doutor Gúcio está firme, né? Mas a querendo considerar sem efeito. A população também toda enxerga, né? E alguns
vereadores da Câmara também têm enxergado esse absurdo. O que eu acho mais estranho nessa história desses terrenos é que o processo foi aprovado pela Câmara. 10 vereadores votaram por essa coisa ridícula, a favor dessa coisa ridícula. É bom colocar, perguntar aqui se vocês ou isso não é ridículo? Eu estou exagerando? Não, é extremamente ridículo. Se me permitem, tanto o doutor Gúcio como o doutor Arcelino concederam as respectivas liminares para indisponibilizar os bens até que o processo corra. Mas é verdadeiro a notícia que corre aí de que os vereadores que aprovaram essa indecência lá dessa troca desse terreno vão ser ouvidos pela justiça, pelo juiz? Tem isso aí? Na verdade, o processo, nos seus atos regulares, oportunizou a manifestação do Ministério Público enquanto fiscal da lei. E o Ministério Público sugeriu ao magistrado que chamasse ao polo passivo os vereadores que teriam votado. Eu sou advogado dessa ação popular, que é promovida pelos vereadores Tasso Magno, Gledson, professor Antônio e Roberto Sampaio. Eu particularmente discordo desse chamamento, dessa forma. Até porque, a despeito do caráter aviltante do que foi votado, a votação eu entendo que ela é imune. O ato de votar, que é uma decisão política de cada edil, de cada vereador, independente, ele geralmente pode pagar o preço na urna, numa eleição posterior, mas não no judiciário, diferente do gestor. Usou o direito dele. Usou um direito dele. Essa transação foi vinda do Executivo? Foi uma mensagem? Foi uma proposta do Executivo. A proposta foi originária do Executivo. Agora, meu caro Igor, doutor Igor, já tem uma pergunta aqui. Doutor Igor, o senhor acha que no caso desse julgamento do prefeito de Juazeiro, ele está sendo beneficiado por ser da base aliada? Porque outros já foram condenados por menores causas. Isso é uma opinião pessoal. É um pouco complicado, porque sempre quando se está no poder, todos os holofotes ficam ligados para aquele poder, para aquela gestão. Então o pessoal fica, como diz aquele ditado, pisando em ovo, né? Então, pisando em casca de ovo. É meio comprometedor, né? É complicado dizer que o cara está sendo beneficiado porque é da base aliada. Exato. Né? Não tem como. Mas não tem como a gente. Tem sensibilidade. O povo enxerga. Não tem como a gente afirmar. Sente, se faz essa pergunta, nas entrelinhas essa pergunta está dizendo é isso mesmo. Que é só a confirmação. Quem está perdendo mandato são pessoas de oposição, tá certo? Advogados, na opinião de vocês, qual seria a melhor saída para nós juazeirenses diante de tais turbulências? Votar no próximo ano é minha opinião e pensar antes de votar, concorda? Seu juiz, né? Seu juiz. O voto é sempre a última instância, né? Se não há satisfação com a eventual administração, uma ou outra, o voto é sempre a última instância. Sim, é soberano. E a instância soberana, democrática, estabelecida. E é rápida, e está perto. Exatamente. O José lá do João Cabral, o prefeito já deveria ter entregue o cargo, pois ele já foi cassado e criticado. Criticado continua sendo, né? E o Francisco Luiz... também na ótica do PSB, ele continua, né? Assim, doutor Paulo? A ideia do ele PSB está cassado. Francisco Luiz do aeroporto, os vereadores também pediram a cassação do vice-prefeito. Não, nós cometemos esse engano aqui, mas o doutor Paulo já corrigiu. Mas foi pedido, aproveitando, para a gente também não deixar de falar, pediram a cassação do presidente da Assembleia, protocolaram na casa... Presidente da Câmara. Da Câmara. Isso. Na verdade... Da Câmara Municipal. Cassação, a expressão, só deve ser utilizada nessa instância municipal para o prefeito. Vereador é perda do cargo. É a expressão tem essa diferença, né? E, na verdade, os vereadores, como se submetem a um rito muito parecido, quando foi apresentada a denúncia, não só contra o presidente, mas contra o vereador Tasso Magno também apresentaram uma denúncia. Ambas foram, e o vereador Roberto Sampaio, todas elas foram rejeitadas, ou seja, na sua admissibilidade. O Márcio do São Miguel faz uma pergunta que já foi respondida. Paulo, repito a pergunta do Vasco. O prefeito Santana está cassado ou está assumindo o seu mandato por meio de preliminares, no caso é liminares, né? Já foi dito aqui que ele está cassado sim, mas está governando com liminar. O Expedito Costa, esse é do PSB, sim.
lá do centro, em Juazeiro do Norte. Luiz Carlos, sugiro para que o programa Tribuna Livre tenha ao menos 2 horas de duração, pois temas como temas como este de hoje, temas como este de hoje carecem de mais tempo. É evidente, isso aí nós já reconhecemos, né? O Cícero Fernandes, lá dos franciscanos, na minha opinião, o povo que foi quem elegeu o prefeito juazeirense com os vereadores, deveria agora retirar o Santana do mandato. Mas o povo só pode tomar essa decisão legalmente no próximo ano, 2012. Essa que é a grande realidade. Maria Luísa, do Limoeiro. Doutor Paolo, o que você está achando do Santana em Juazeiro do Norte insistir como prefeito? É um direito dele, né? Olha, ele e seus patronos, né, seus advogados, que são certamente valorosíssimos, defende que o processo é eivado de nulidades, imperfeições que o garantem lá. E o PSB, através de seus advogados, também defende o contrário. Exato. Né? E, finalmente, o Antônio Raimundo, que é lá do Horto, gostaria de saber o motivo principal de tantas acusações entre vereadores e prefeito de Juazeiro do Norte. As causas já foram várias, né? Foram várias. Denúncia aí, né? De toda sorte. Denúncia de todo tipo, né? De todo tipo. Bom, nosso tempo está esgotado, agora chegou o momento da gente agradecer a essas 3 figuras ilustres que vieram aqui com o seu saber jurídico para tentar esclarecer para nós, que só temos saber jornalístico, pouco entendemos, o Vasco também já se confessou leigo, e principalmente aos nossos telespectadores que estavam ansiosos, até sugeriram essa pauta, para entender melhor esse processo em andamento. Muito obrigado, Boaventura, foi um prazer. Obrigado Luiz, obrigado doutor Vasco, aos colegas. Foi um prazer participar desse debate valoroso, espero ter contribuído de alguma forma para o entendimento da matéria. E é um programa que vem enriquecendo o Juazeiro, né? Me sinto muito honrado de estar aqui e participar. Muito obrigado. Doutor Igor, boa sorte como advogado, jovem talento, boa sorte na carreira. Muito obrigado, eu faço as palavras do meu colega aí, que sempre se expressa muito bem, as minhas palavras. Foi um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição, sempre que for possível, para esclarecer qualquer dúvida nessa seara aí desse complicada, né, dos processos caçatórios. Ok, doutor Paolo, foi um prazer enorme tê-lo aqui novamente e sempre que necessário a gente vai lhe convidar. O prazer é todo meu e eu quero agradecer e parabenizar a organização do programa e desejar toda a felicidade aos meus colegas. Vasco, boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. É bom a gente deixar um recadinho aqui para o nosso telespectador, para que a gente possa refletir depois de um bate-papo desse, que o importante é a gente prestar atenção que nós não temos muito tempo a perder, nem muito tempo a escutar esse chororô do atraso, essas desculpas esfarrapadas. E eu continuo dizendo, no meu pequeno entender, que o grande magistrado, o grande juiz dessas causas é exatamente o povo. O povo é quem julga e julga rápido, porque se nós formos esperar pelo julgamento da justiça, nós vamos aguardar um bocado de tempo, porque as instâncias são as mais diversificadas possível. O prefeito, segundo o PSB, está cassado, o juiz deu um parecer dizendo que ele continuasse tranquilo, eles já vão apelar e isso aí vai andar um bocado de tempo. Agradecer ao nosso telespectador e aos senhores que participaram do nosso programa. Muito obrigado a todos. É isso, amigos. Ao nosso telespectador, o nosso mais sincero agradecimento por ter ficado conosco mais uma hora neste debate e na quarta-feira estaremos de volta. Por hoje é só e boa noite. O PSC foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições. Hoje nós somos 20 deputados federais, um senador, vários deputados estaduais e mais de 1000 vereadores. O PSC, o partido da família cristã, o ser humano em primeiro lugar. 20 segundos para escolher. Convido a você que quer ser candidato nas próximas eleições, venha fazer parte da família PSC.